Passando para o outro agente, vírus respiratórios. Os vírus respiratórios, eles causam, que seria a pneumonia viral, é um número bem grande desses vírus. Em adultos, eles são responsáveis por 1/3 das pneumonias adquiridas na comunidade. Então, todos esses vírus podem causar pneumonia, em crianças ou adultos. Uma lista grande. Em crianças, é o grupo mais afetado, é o principal grupo e principalmente crianças menores de 2 anos. Não raro vem uma infecção junto, viral e bacteriana, como nós já inclusive comentamos na pneumonia pneumocócica. Na criança, os agentes mais frequentes é o vírus respiratório sincicial, rinovírus. No adulto, influenza, rinovírus e o coronavírus. Como nós já salientamos, essas pneumonias não são tão raras, né? Elas representam 1/3 das pneumonias adquiridas na comunidade, mas esse número pode aumentar muito quando há as epidemias, as pandemias virais. Um exemplo seria a gripe espanhola, que na verdade de espanhola, sugerindo que ela surgiu na Espanha, mas não é bem essa a verdade. O que acredita-se, ela surgiu na verdade nos Estados Unidos, e a Espanha era o país que mais relatava essa pneumonia, uma vez que aqui era um país neutro e a imprensa relatava os casos de pneumonia, enquanto os outros escondiam. E aqui mostrando, inclusive nesse slide, a ação devastadora que foi essa pneumonia pelo vírus da influenza H1N1, nesse período de guerra, onde inclusive encontramos aqui as pessoas num estado muito mais depauperado pela guerra, desnutridos, etc., nesse convívio juntos, né, em acampamentos militares, etc., onde permitiu uma enorme disseminação do vírus, nesse hospedeiro já fragilizado. E essa pneumonia, essa pandemia, matou de 50 a 100 milhões de pessoas entre 1918 e 19, e esse número é tão expressivo que ele representa mais do que o montante provocado pelas 2 guerras mundiais juntas e mais do que a AIDS em 40 anos. Então, foi devastadora pelas condições na época de guerra, junto os indivíduos depauperados e etc. Entretanto, nós temos outras pneumonias associadas com esses vírus, que viraram epidemias ou pandemias. Uma delas com o próprio coronavírus, que era o SARS-CoV-1, que ocorreu em 2002 e 2003. Nessa epidemia, ficaram doentes 8 mil pessoas, 774 mortes. A pneumonia ocorria em cerca de 16% de todos os indivíduos infectados. A mortalidade aqui chegava em torno de 9%, mas 16% de todos os indivíduos infectados desenvolviam pneumonia viral. Em 2003, também teve uma outra pneumonia que foi por um vírus, a influenza aviária, que foi conhecida como a gripe do frango também, que é causada pelo vírus H5N1, influenza H5N1. Nessa epidemia, o vírus muito mais agressivo, todos os pacientes com essa influenza aviária desenvolviam pneumonia. Todos, enquanto que esse 16% do SARS-CoV-1. E a mortalidade muito alta, 60%. Entretanto, a transmissão aqui é mais difícil porque ela dependia do contato da pessoa com as aves contaminadas. Por isso conhecida como a gripe do frango também, porque ela começava principalmente nas granjas, lá nas regiões asiáticas. Em 2009, nós tivemos uma outra pandemia do H1N1, a semelhança do que foi aquela espanhola. Ela se espalhou, 200 países, 18 mil mortes, e a pneumonia foi diagnosticada numa porcentagem pequena, 0,7% desses pacientes. Uma comparação entre essa do SARS-CoV-1, que foi em 2003, e a nossa atual agora em 2020 do SARS-CoV-2.
onde já agora, por exemplo, no começo de abril, haviam já 96 mil casos, 7.025 mortos. O nível de disseminação muito maior do que essa. Algumas coisas são imputadas a isso. O SARS-CoV-1, nesse caso, ele proliferava principalmente nas vias respiratórias baixas e a liberação, a transmissão ocorria principalmente no início dos sintomas da virose. Enquanto que o SARS-CoV-2, a proliferação viral já começa nas vias respiratórias superiores, nariz, nasofaringe, e ele começa a se transmitir 4, 5, 6 dias antes do início do sintoma. Então, uma pessoa assintomática e que já tem uma infecção ativa nessas vias respiratórias superiores permite a transmissão sem que se note, como nesse caso, além de ser mais difícil, ela começava quando a pessoa estava doente. Aqui ela é mais fácil nas vias respiratórias superiores e ela se inicia antes da pessoa apresentar a doença. Aí seria uma possível explicação, o tendão de Aquiles, como é chamado, do SARS-CoV-2, esse enorme número de pessoas acometidas. Bom, a diferença, portanto, entre uma infecção viral e uma infecção, por exemplo, pelo pneumococo, ou uma bactéria piogênica, um exemplo clássico aqui é o pneumococo, é que o vírus causa infecção do pneumócito tipo 1. Ele leva a necrose do pneumócito tipo 1. E essa lesão vai causar um infiltrado intersticial. Enquanto que na bactéria, a resposta inflamatória, principalmente na luz alveolar. Nós não vamos ter necessariamente aquela necrose de pneumócito. Só em alguns casos, quando nós temos complicação, como o abscesso pulmonar, que nós vamos ter lise do septo, mas não temos essa infecção dos pneumócitos. A resposta inflamatória é na luz alveolar, é uma pneumonite intraalveolar. A luz alveolar, que é o território da reação inflamatória, enquanto aqui a infecção nesse pneumócito e o infiltrado é intersticial. Então, para comparar, aquele exemplo do pneumococo que chega na luz alveolar, provoca a fase edematocongestiva, hepatização vermelha, cinzenta, etc. E aqui, a semelhança do que nós vimos no micoplasma, o vírus faz a mesma coisa. Ele infecta os pneumócitos tipo 1, levando a sua necrose, hiperplasia do pneumócito tipo 2, o infiltrado intersticial, e em casos muito graves, lesão semelhante à SARA, o dano alveolar difuso, com edema, formação de membranas hialinas e etc. Então, a lesão alveolar pode ser mais indolente, com hiperplasia de pneumócitos e inflamação intersticial, ou muito grave, que são aqueles casos que acabam indo para intubação, que é o dano alveolar difuso. Exemplos. Então, uma pneumonia intersticial, onde nós vemos que a luz alveolar não tem aquele exudato que nós vimos na pneumonia bacteriana. Esse infiltrado inflamatório está no interstício e é um infiltrado linfomonocitário, alguns plasmócitos, etc. Mas é aqui no interstício. Um outro caso de uma pneumonia intersticial viral, nós vemos as luzes ainda sem exudato, mas o interstício muito alargado por esse infiltrado intersticial. Num aumento maior, um infiltrado inflamatório nesse interstício e as luzes limpas, um infiltrado linfomonocitário, diferentemente da pneumonia pneumocócica bacteriana, que seria aquele exudato rico em neutrófilos na luz alveolar. Aqui é intersticial e com esse infiltrado linfomonocitário. Maiores detalhes, o infiltrado o infiltrado mononuclear no interstício. Um exemplo do Netter, uma pneumonia pelo influenza, mostrando que a lesão não só no pulmão, né, levando essas áreas de congestão, de hemorragia, mas também aqui nós temos um comprometimento da mucosa brônquica, que está hiperemiada e que isso pode inclusive se estender até os bronquíolos.
e mostrando aqui no histológico, a semelhança do que mostramos anteriormente, o infiltrado predominantemente no interstício, que está alargado e com esse infiltrado linfomononuclear. A luz alveolar relativamente mais poupada, contendo aqui alguns neutrófilos ou macrófagos, mas o evento é principalmente aqui no interstício e, como mostramos, houve uma necrose dos pneumócitos tipo 1. Em casos mais graves, levando inclusive ao dano alveolar difuso. Isso é um caso de Covid-19, ou seja, infecção pelo SARS-CoV-2. Nós temos um caso aqui grave, né, nessa área, com dano alveolar difuso, ou SARA, seriam aqui usado quase no mesmo sentido. Nós temos a formação de membrana hialina e um certo edema aqui do interstício e hiperemia. E nessa outra área, um infiltrado intersticial, uma pneumonite intersticial. E aqui, inclusive, mostrando que isso não fica restrito só aos alvéolos, mas nós temos uma inflamação também das vias aéreas. Aqui é um bronquíolo, o epitélio bronquiolar, e esse infiltrado linfóide na parede do bronquíolo. Em alguns casos, o agente infeccioso, o vírus, vai levar uma pneumonite viral, mas ele não atingiu o pulmão através, como foi mostrado nesses anteriores, na influenza, no SARS-CoV-2, através durante um evento, houve a contaminação e já desenvolveu a pneumonia. Na pneumonia pelo citomegalovírus, ela vai desenvolver em situações especiais. Geralmente, o citomegalovírus, a maior parte das pessoas já foi exposta a ele, já adquiriu esse vírus na infância, nem percebeu, foi assintomático, mas ele se torna lá presente para o resto da vida, fica numa forma latente. Quando a pessoa, por algum motivo, no caso, por exemplo, aqui, AIDS, ela tem uma grande diminuição da imunidade, esse citomegalovírus pode vir a desenvolver pneumonia intersticial, uma pneumonia viral. Aqui, no caso, mostrando os pneumócitos infectados pelo vírus, né? Pneumócito tipo 1, então estaria aqui infectado pelo vírus, e com, inclusive, a inclusão viral, que ela aparece dentro do núcleo, como essa grande inclusão aqui dessa tonalidade bem avermelhada, circundada por esse halo mais claro, e a membrana nuclear fica com aspecto espesso. E a célula aumentada de tamanho. Por isso chamado de citomegalovírus. A célula fica grande, um aumento do volume dela. E com essa grande inclusão nuclear, avermelhada, homogênea, com esse aspecto mais clareado circundando essa inclusão, e a cromatina aqui na membrana nuclear mais espessa. Então, nesse caso, diferentemente dessa do Covid, que nós vimos que a pessoa inala e logo ela desenvolve alguma forma, aí uma infecção mais leve ou podendo chegar à pneumonia intersticial, nesse o vírus estava já de uma forma latente, foi adquirido lá na infância e ela desenvolveu numa condição especial. No caso aqui, nesse paciente que houve essa imunodepressão importante na AIDS. Os fungos e protozoários, à semelhança do que vimos no citomegalovírus, geralmente não causam pneumonia. Isso vai ocorrer como eles em condições especiais. Um exemplo que nós vamos dar de fungo é a pneumonia pelo pneumocystis. Essa pneumonia, ela comete principalmente nessas condições específicas aqui especiais, lactentes desnutridos e imunossuprimidos, principalmente em pessoas que tiveram transplantes, na AIDS, quimioterapia para neoplasia. Então, em pessoas normais, imunocompetentes, nós não temos pneumonia por pneumocystis, assim como não é usual ter pneumonia por citomegalovírus. Então, o pneumociste, ele tem uma transmissibilidade entre humanos. E isso ela é através dessa inalação de fungos aerolizados. Ela é adquirida quando jovem, passa completamente despercebida também, mas ele vai ficar lá de uma forma latente, à semelhança do que aconteceu com o citomegalovírus.
E quando nós tivermos uma imunossupressão, uma imunodepressão, nós vamos ter uma reativação dessa infecção latente que foi adquirida na infância. Então, é uma característica desse pneumociste que ele tem essa transmissão entre humanos. E geralmente na infância e fica de uma forma latente. Nem se percebe se a primo-infecção. Mas é possível também que essa pneumonia surja por uma reinfecção, mas nesse paciente imunossuprimido. Um exemplo é que essa pneumonia, por exemplo, ela vai ocorrer em pacientes onde você tem uma contagem muito diminuída das células T CD4 positivas, uma quantia menor de 200 células por milímetro cúbico. A pneumonia intersticial pelo pneumociste, nesse caso, por exemplo, era um paciente aidético, lá no começo da década de 1984, 85, no início da AIDS, no início da infecção aí pelo HIV. Então, uma forma aqui muito grave, comprometendo o lobo completamente e, diferentemente do que vocês viram na pneumonia bacteriana, pelo pneumococo, onde o lobo comprometido ficava numa tonalidade vermelha, lembrando até o fígado, aqui ele fica nessa tonalidade muito pálida, lembrando o pâncreas. Isso porque na pneumonia por pneumococos nós temos congestão, toda aquele quantia de afluxo grande de hemácias, tanto para os capilares, luzes alveolares. Aqui nós temos um infiltrado intersticial e, portanto, não tem aquela congestão que nós observamos na pneumonia por pneumococos e esse aspecto mais esbranquiçado, amarelado, mas muito compacto do pulmão. Então, nesse aumento maior, nós vemos esse aspecto compacto, que não é um pulmão que tem uma aeração normal, mas ele tem esse tom mais branco amarelado. Microscopicamente, nós vemos que o comprometimento é principalmente do interstício, onde nós observamos esse infiltrado linfomonocitário, e nas luzes alveolares, elas estão relativamente limpas, exceto que nós temos colônias desses fungos em vários lugares, que é essa espuma de tonalidade rósea que nós encontramos nas luzes alveolares. Então, nesse aumento, nós observamos espessamentos dos septos interalveolares e nas luzes alveolares esse material espumoso, que seriam essas colônias de fungos. As colônias de pneumocistes, que tem esse aspecto como se fosse uma espuma clarinho, mas com esse centrozinho que aí estaria o fungo. Quando fazemos a coloração de Grocotti pela prata, nós observamos melhor, porque ele vai curar a parede e inclusive, observamos essas formas arredondadas ou às vezes até em meia lua, cora a parede do fungo. Então, esse aspecto de pneumonia intersticial é comum aqui no Pneumocystis carini quando ele causa essa pneumonia, mas ela pode ser tão grave como no caso dos vírus que chega ao dano alveolar difuso também. É uma questão de intensidade, assim com esse aspecto intersticial ou muito grave, levando ao dano alveolar difuso. Obrigada.